Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o Gustavo do nosso canal 4SA Flórida. Ah, Preciso fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas, porque é um crime o que estão fazendo com a população mundial, com as pessoas em si. Como vocês podem ver aqui, eu estou tentando renderizar um vídeo sobre a rede esgoto lixo não reciclável, que começou o seu jornal matutino defecando visual e oralmente, enganando e imbecilizando o povo brasileiro. É já a terceira ou quarta vez que eu tento colocar esse vídeo no Facebook e não vai. Aqui está quase indo, mas também tem o problema que a minha conexão é horrível. Horrível ainda é um elogio. Mas vamos lá. Bom, como deve ser do conhecimento de todos, Macron foi eleito presidente francês em detrimento da Marine Le Pen. Ele venceu as eleições e o mundo está regozijante com a vitória do Macron, que triunfou sobre a candidata da extrema-direita francesa. Foi uma derrota do populismo que começou com a saída da Inglaterra, o Brexit, e também com a eleição do Donald Trump. Isso é o que está sendo noticiado. Muito bem. E esse vídeo que eu estou tentando renderizar aqui mostra o início do jornal matutino, né? O Bom Dia Brasil, que na realidade mais parece uma maldição para o Brasil, da rede esgoto lixo não reciclável. Então, como não passou ainda, vocês podem ver aqui, está demorando, eu vou tocar esse outro vídeo aqui para vocês. De eleições para aqui, que aí já eles entram na matéria propriamente dita. Então, presta... Não, de novo, não é possível. Toda hora está dando esse probleminha. Vamos lá, presta atenção. Começa falando de eleições na França. 2/3 dos eleitores escolheram o candidato de centro, Emmanuel Macron, o novo presidente da França. Aí já começa a mentir, o candidato de centro, Emmanuel Macron. E eu provo isso, eu vou provar que é mentira. Vamos voltar aqui. Aqui está no meu blog, está aqui, ó. Emmanuel Macron, cheio de contradições. Então aqui diz. Vou fazer aqui o zoom, está aqui, ó. As recentes eleições, a primeira volta, né, para a presidência da França, revelou um candidato interessante, Emmanuel Macron, o considerado de fora, né, uma pessoa fora dos meios políticos, como Donald Trump. Desconhecido por mim e pela maioria dos americanos, eu decidi examinar a sua história usando Wikipedia e outros materiais salientes, outros materiais conhecidos. De uma forma geral, eu o achei jovem, energético e cheio, em um estudo interessante, cheio de contradições. Muito bem, e aqui vem uma. Ele diz ser uma pessoa de fora da política francesa. Contudo, ele foi um ardente membro do Partido Socialista de 2006 a 2009. Inclusive, ele, até pouco tempo atrás, era um dos ministros do socialista François Hollande. Ele foi apontado como secretário-geral sobre o presidente francês François Hollande em 2012. 2 anos depois, Emmanuel foi promovido a ministro da Economia. Aí vamos continuar aqui. Espero que abra. Está aqui. Então, continuando, vou dar um zoom. Está aqui. 2 anos depois, Emmanuel foi promovido a ministro da Economia e da Indústria e assuntos digitais sobre a segunda emenda do governo, vamos dizer assim. Em 2016, Macron deixou o seu cargo político para lançar sua candidatura à presidência de 2017,
a corrida presidencial para 2017. Sobre o tema em marche, quer dizer, moving, ou movendo, ou em ação. A sua educação na França foi excelente. Ele é filho de um físico e um professor de neurologia e uma professora de neurologia da Universidade de Picardie. Cresceu em uma família não religiosa. Ele requisitou ser batizado como católico romano à idade de 12 anos. Foi educado pelos jesuítas. Aí está, olha. Não estou mentindo, não. Vou fazer o highlight aqui, olha. Eu parei aqui. Ele foi educado pelos jesuítas da província de Lysse, em Amiens. Depois ele atendeu uma escola com alto prestígio, uma high school de alto prestígio em Lycée Henry IV, em Paris. Obteve o Master Degree, a licenciatura, né? Master, em Assuntos Públicos e de Ciências. Depois entrou para o governo francês, tendo um rigoroso treinamento como civil, servo civil, na Escola Nacional de Administração, graduando-se em 2004. Então aqui diz assim: Macron trabalhou num alto cargo político como inspetor do Ministério da França, Ministério de Economia da França, entre 2004 e 2008. Aqui também diz o seguinte: então Macron mostrou as suas verdadeiras cores, ou o jeito que ele é, a sua verdadeira cara. Como um ardente socialista, o qual ele foi pago mais de $65 mil para comprar ele mesmo o seu contrato governamental em 2008. Quer dizer, ele pagou $65 mil para comprar um contrato, né? Pagou um contrato para que ele mesmo entrasse no governo em 2008. E aqui vem o principal, né? A cereja no bolo. Então ele foi trabalhar como um banqueiro investidor, com um alto salário extremo, né? No Rothschild & Co Bank, que é um banco da família Rothschild. E aqui a pergunta: isso soa familiar? Então vejam o rolo, o problema que a França se meteu. E vem esse jornal da Rede Esgoto Lixo dizendo que o cara é de centro, não é de esquerda. Continuando. Tem 39 anos, será o presidente mais jovem da história francesa. Mais do que uma vitória de Macron, essa eleição foi uma derrota da extrema-direita, uma freada na onda de populismo que ganhou força com o Brexit da Inglaterra e com a chegada de Donald Trump à Casa Branca. Ana. Nesse segundo turno, Macron recebeu o apoio dos partidos tradicionais, o socialista e o conservador. Veja bem, isso foi uma freada na onda de crescimento do populismo, da extrema-direita, como a Rede Esgoto faz questão de enfatizar, né? Com a saída que começou com a saída da Inglaterra, o Brexit e a eleição de Donald Trump. E eles fazem questão também de dizer que a Marine Le Pen era de extrema-direita e que foi uma derrota que começou com a eleição também do social-democrata, não lembro bem, lá na Holanda, e agora a vitória do Macron. Vamos continuar aqui. Que vinham até então se revezando no poder, mas ele também foi hostilizado pelos eleitores da extrema-esquerda e da extrema-direita. Vamos dar uma olhada aqui nos números. Emmanuel Macron terminou esse segundo turno com uma grande vantagem de 66% dos votos válidos. Marine Le Pen teve quase 34%. Essa diferença aqui foi a maior desde 2002. Aqui também para você o total de votos em branco e nulos, você viu ali, anteriormente bateu um recorde, chegou a 11,5%. A abstenção passou de 25%, é a mais alta em décadas. Quer dizer, 36% da população francesa simplesmente não quis votar. Com a divisão de votos, as áreas em azul vencidas por Macron, ele foi o preferido nas regiões mais urbanas e desenvolvidas que são a favor da integração com a Europa. Vamos detalhar aqui Paris, onde a votação foi esmagadora, a vitória de Macron com quase 90% dos votos em Paris. Marine Le Pen então ganhou aqui nessas áreas em amarelo, que são regiões onde o desemprego é mais alto e o discurso anti-imigração então tem muito apelo.
O presidente eleito da França tem vários desafios pela frente. Entre eles, Emmanuel Macron deverá formar um governo sem representantes no parlamento. Ele sabe também que o país está dividido. Vamos ver a reportagem do nosso correspondente Pedro Vedova. O mercado reagiu à vitória de um candidato pró-Europa. O euro atingiu o valor mais alto dos últimos 6 meses. Emmanuel Macron quer cortar gastos, reduzir o número de servidores e o desemprego na França, que hoje está perto de 10%. Veja bem, o cara é socialista e, segundo a rede de esgoto lixo não reciclável, ele quer cortar gastos. E é sabido, pelo menos por gente inteligente, que o socialismo depende de um Estado inchado com vários impostos para que as pessoas dependam do Estado e o Estado então possa controlá-las. Então isso daí é outra mentira. O jovem líder francês, desde Napoleão, agora corre atrás de uma coalizão que lhe dê capacidade de governar. O partido dele, Em Marcha, foi recém-criado e não tem representantes no parlamento. O apoio de socialistas e conservadores no segundo turno foi mais uma aliança de ocasião. Veja bem de quem ele recebeu apoio: socialistas e os conservadores da França, que, para quem não sabe, são aqueles que estão envolvidos profundamente com a maçonaria francesa. Aliás, como eu já falei aqui diversas vezes, o lema da França, Liberté, Égalité et Fraternité, quer dizer liberdade, igualdade e fraternidade, é um lema maçom. Então, na realidade, ele não foi apoiado por conservadores. Ele não foi apoiado. Então, vejam que foi tudo preparado e essa rede de esgoto e lixo não reciclável joga com o desconhecimento, a ignorância, imbecilizando assim o povo brasileiro, fazendo-os pensar que o cara é a solução para a França e para que a Europa continue forte. Mas vamos continuar aqui. Para derrotar a extrema-direita de Marine Le Pen. Os partidos estão de olho no recado das urnas. 1 em cada 3 franceses se absteve ou anulou o voto. Ontem, na festa da vitória no Museu do Louvre, o discurso foi de reconciliação. Macron disse que o país continua dividido. Emmanuel Macron reconhece as fraturas sociais da França. O novo presidente francês disse que entende e respeita a cólera de alguns eleitores e promete energia para conquistar a confiança de todos. Ele garantiu que vai lutar nos próximos 5 anos na presidência contra as forças de divisão que minam a França. Defender e proteger a Europa. No discurso da derrota, Marine Le Pen afirmou que o adversário vai ter muitos desafios e deu os parabéns pela vitória. A segurança permanece reforçada em Paris. Ontem à noite, policiais enfrentaram manifestantes anticapitalistas, jovens que não estão satisfeitos com a vitória de Macron. A parte mais difícil para o novo presidente francês começa agora. E Emmanuel Macron já teve o primeiro compromisso como presidente eleito. Vamos conversar ao vivo com o nosso correspondente Pedro Vedova. Ele segue em Paris, acompanha esse dia seguinte a votação histórica, mostra pra gente a reação dos franceses. Oi, Pedro, boa tarde aí para você em Paris. Primeiro, queria te perguntar como é que foi a reação dos jornais franceses a essa vitória de Emmanuel Macron. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Os jornais aprofundam as características desse novo presidente que até 3 anos atrás era um desconhecido de todos. A imprensa daqui da França é um pouco mais opinativa do que a gente está acostumado e a grande mídia apoiou Emmanuel Macron no segundo turno. Eu estou aqui com alguns jornais, o Libération. Vejam bem, a grande mídia, a mesma mídia que não quer ou não queria que a Marine Le Pen ganhasse porque ela iria proibir a imigração islâmica, porque o plano de islamização da Europa está em plena marcha. A grande mídia que não quer ou não queria que a Marine Le Pen ganhasse porque ela iria retirar a França dessa organização socialista conhecida como União Europeia e também acabar com o euro. Então vejam que os poderes globais se reuniram para apoiar esse cara, o Macron. E como eu mostrei no início, o cara era um ardente socialista. Ardente? Era não, continua sendo. Continuando. Por exemplo, apresenta o rosto do novo presidente francês e diz, bem jogado aqui na capa deles, e no verso uma provocação em relação à candidata da extrema-direita, bem feito, eles colocam. E o jornal Le Parisien
destaca a idade. 39 anos tem o novo presidente, o líder mais jovem desde Napoleão. O jornal Le Figaro faz um trocadilho, um jogo de palavras com o En Marche, que é o nome do partido deles, e já destaca que daqui a 40 dias tem as eleições legislativas. Os franceses vão eleger o novo parlamento, escolher seus deputados, e algumas pesquisas mostram que Emmanuel Macron já teria uma maioria absoluta, uma maioria dos 577 deputados. Hoje mesmo ele já fez um compromisso, já teve um compromisso oficial ao lado do presidente, do atual presidente, o François Hollande. Eles estiveram no Arco do Triunfo e homenagearam os soldados, as pessoas da Segunda Guerra Mundial, celebrando o fim desse conflito. No domingo que vem, ele já toma posse e agora começam os desafios dele. Ana. Tá certo. Obrigada, Pedro. Olha, grande parte do mundo respirou aliviada depois da vitória de Macron, principalmente a Europa. Vamos falar com a Cecília Malan em Londres. Parece que Marine Le Pen vai sendo esquecida, né? E o mundo respira aliviado. Chico Cabeção Pinheiro é de dar nojo. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Pois é, o velho continente realmente comemorou muito esse resultado na França. Os franceses disseram não para a onda populista e nacionalista que começou aqui no Reino Unido no ano passado com o Brexit, a saída da União Europeia. Em nota, a primeira-ministra britânica, Theresa May, parabenizou Emmanuel Macron e disse que espera manter a boa relação entre os dois países. Hoje, Macron deu sinais de que busca o mesmo. Um dos seus assessores garantiu que o novo presidente francês vai ser duro nas negociações do Brexit, mas que ele não quer punir o Reino Unido pela decisão. Maçonaria francesa Um dos contra a maçonaria países mais inglesa. atentos a essa eleição francesa era a Alemanha, que também vai às urnas esse ano. Olha a noiva do Chuck aí, pessoal! Telefonou para cumprimentar o novo presidente e Macron já avisou que pretende visitá-la em breve. Na Holanda, que há menos de 2 meses também rejeitou um candidato de extrema-direita no segundo turno, o primeiro-ministro Mark Rutte comemorou o que ele chamou de uma escolha progressista e pró-europeia. E agora há pouco, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se pronunciou, pediu que Macron supere a desconfiança mútua. Veja o que o Vladimir Putin disse, que Macron, um novo presidente eleito pela França, supere a desconfiança mútua, quer dizer, a França desconfia da Rússia e a Rússia também desconfia da França. Certamente os dois terão de se encontrar para poder saber em que pé estão as negociações, porque a França apoia os Estados Unidos com relação à Síria e também arma ou dá municiamento e armas para os rebeldes sírios desde a época que o Barry Soetoro estava no poder. Espero que o Donald Trump acabe com essa safadeza, porque o que os globalistas querem, na realidade, é tomar conta da Síria, já que a Síria não permitiu que o Banco Central fosse tomado pelos globalistas, que tem o poder de vários bancos centrais em várias nações, inclusive aqui nos Estados Unidos, que o Federal Reserve Bank cobra de cada americano para imprimir o seu próprio dinheiro num roubo descomunal. Continuando. Para que os dois países possam unir forças e trabalhar juntos de forma construtiva. Nos Estados Unidos, Donald Trump também se apressou em cumprimentar o novo presidente francês. Para a imprensa americana, foi inevitável comparar os dois homens com perfis praticamente opostos. O presidente Donald Trump cumprimentou o presidente eleito da França logo depois do anúncio do resultado. Parabéns a Emmanuel Macron por sua grande vitória como próximo presidente da França. Espero muito trabalhar com ele. O presidente americano teve o cuidado de não apoiar Marine Le Pen na eleição francesa, embora o populismo nacionalista de direita da candidata fosse muito semelhante ao de Trump. Ela chegou a vir a Nova York para encontrá-lo antes da posse, mas ele se recusou a... Mentira! Mentira! Esse Jorge Pontual, esse comunista travestido de brasileiro safado, que chorou, que deu com lágrimas nos olhos a notícia da morte do Fidel, ele está mentindo. E eu vou provar para vocês. Vejam, aí começa a minha irritação. Vou provar para vocês aqui. Está aqui. Veja bem, jornal The Telegraph News, da Inglaterra. Aqui, ó. Marine Le Pen visits Trump Tower em New York.
Tá dando para ver? A Marine Le Pen visita a Torre Trump em New York. Ela não foi visitar o Donald Trump. Aqui está ela tomando um café no subsolo da Torre Trump, do edifício do Trump, com alguns dos seus assessores. E aqui diz o seguinte, eu vou traduzir para vocês. Vou dar o zoom aqui. Aqui, ó. Marine Le Pen, a candidata de extrema-direita à presidência da França, causou uma grande onda de interesses, ou teve um grande interesse em visitar a Torre Trump em Nova York na quinta-feira. Isso foi no dia 12 de janeiro desse ano. A líder do Partido Nacional de Frente recusou-se dizer se ela estaria encontrando-se com Donald Trump, o presidente eleito. Miss Le Pen se sentou no café, no basement do prédio, com Louis Alliot, a sua parceira e vice-presidente do partido que estava concorrendo à presidência, e outros 2 homens. Ela foi depois vista subindo, né, as escadas e foi ajudada pelos servidores da Torre Trump, que disse que os 2 não iriam se encontrar. Ela não foi se encontrar com Donald Trump. Ela parou ali porque quem conhece Nova York, quem já foi no Trump Tower, sabe que não se cobra, não se paga, melhor dito, para entrar. A entrada é grátis. Você pode entrar, tomar um café, visitar e etc. Então, esse indivíduo aqui, o pontual, ele está mentindo. O Donald Trump não se recusou a recebê-la, é que não estava agendado um encontro entre os 2. E dessa forma, não sei por que está ocorrendo isso toda hora, e dessa forma, então, a Globo mente, imbeciliza, idiotiza o povo brasileiro com as suas defecações matutinas, tanto visuais quanto orais. Percebê-la. Para a rede de TV CNN, Macron é o anti-Trump. De fato, o novo presidente francês se identifica com os rivais de Trump, o ex-presidente Barack Obama e a candidata derrotada. Viu? Ele se identifica com os adversários do Trump, Barack Obama e Hillary Clinton. E como eu mostrei anteriormente, o cara é um ardente socialista. Por isso, adeus França. Presidência pelo Partido Democrata, Hillary Clinton. Obama quebrou a tradição dos ex-presidentes americanos, que sempre se afastam da política, e deu apoio aberto ao Macron, gravando um vídeo que teve muita repercussão nas redes sociais. O mais provável é que Trump se relacione bem com Macron, como fez com outro político jovem de posições opostas a dele. Esse aí, o Justin Bieber do Canadá, o Justin Trudeau, está envolvido num escândalo. Os canadenses já estão abrindo os olhos que esse cara está entregando a soberania canadense para os radicais islâmicos. Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense. Os laços entre Estados Unidos e França são muito antigos e estreitos, que, ao que tudo indica, não serão abalados por uma diferença ideológica. Então tá aí. Outra coisa que eu quero mostrar a vocês, que finalmente acabou, né? Aqui. Eu vou mostrar rapidamente como vai passar ainda. Depois eu mostro, se ainda tiver tempo. Eu estou correndo um pouco porque já são 11h51 e eu tenho que ir trabalhar. Vou mostrar a vocês o computador do Macron foi hackeado. E encontraram coisas absurdas. Entre essas coisas absurdas, aqui tem um diagrama com detalhes de um plano para islamizar a Europa. Aqui está. Documentos filtrados de Macron contêm planos secretos para islamização da França e da Europa. Então aqui tem alguns detalhes desses planos, ou desse plano. Diz aqui, as filtrações de Macron contêm propostas secretas. Vou aumentar aqui para que vocês possam acompanhar. Aqui está, vou fazer o highlight. As filtrações de Macron contêm propostas secretas
que conduzirão à islamização da França e Europa. E isto pode ser apreciado em uma apresentação PowerPoint que parece que veio do Instituto Montagnier. A harmonização da educação entre os países de ambos os lados do Mediterrâneo é um dos objetivos fundamentais. Aí aqui diz: criar um livro de texto comum com Itália, Espanha, Marrocos, Argélia e Tunis, que são Marrocos, Argélia e Tunis são os países africanos que estão mais perto da Europa, para criar assim, uma perspectiva de contribuições históricas e convergências religiosas entre as duas margens do Mediterrâneo. Aqui também diz: criar uma base comum de conhecimento histórico, objetivo fundado na lógica de um empate histórico. Desenvolver um sentido de senso comum, de uma história comum. Reduzir as fantasias de vitimização por um lado, assim como superioridade do outro. E por aí vai. Então, isso daqui foi revelado dias antes das eleições, que o computador dele foi hackeado, mostrando assim que ele tem o plano de islamizar a Europa e também a França. Esse é o Macron que foi eleito pelos franceses. Então, a França, que um dia foi um país sério, que um dia foi uma civilização... Agora saíram as 3 vezes, ó. Os 3 que eu coloquei saíram agora. Demorou tanto e agora aparecem aqui os 3 vídeos. Vamos lá. E foi assim que a Rede Esgoto começava o seu jornal matutino defecando já pela manhã cedo, né? Cedo pela manhã, melhor dizendo, nos lares brasileiros. Vejam bem. Olá, bom dia. A França diz não ao extremismo e a Europa respira aliviada. O candidato de centro, Emmanuel Macron, teve uma vitória folgada sobre Marine Le Pen, da extrema-direita. Recebeu votos de 2/3 dos franceses. Prometeu unir o país e se aproximar da União Europeia. Líderes mundiais também comemoraram o resultado e o euro se valorizou. Mas Macron tem desafios pela frente. E você, Rita? Tá aí. E assim começava a Rede Esgoto Lixo Não Reciclável, defecando visualmente, oralmente também, nos lares de milhões de brasileiros, levando mentiras. Muito bem, meus amigos, já foi provado aqui para vocês quem é Macron, está aqui, um ardente socialista. Provei para vocês que o Pontual mentiu, dizendo que o Donald Trump havia rejeitado se encontrar com a Marine Le Pen. E mostrei para vocês os planos para a islamização da Europa e da França através desse candidato eleito, esse socialista, que o mundo insiste em dizer que é de centro, Emmanuel Macron. Eu sou o Gustavo e esse foi mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal 4SA Flórida. May God bless each one of you. See you soon. Tchau. Até quando, Brasil? Até quando? Esperar por 2018? Quando os globalistas já têm tudo preparado para colocar um outro? Até quando, Brasil? Até quando ficaremos de braços cruzados, confiando em mentiras, acreditando em farsas, crendo em um STF que é um puxadinho do PT, quando eles não dão a mínima para você? Até quando, Brasil? Até quando vamos ficar esperando que os chamados ícones dos movimentos de rua, aqueles ou aquelas que se dizem a voz do povo brasileiro, quando mentem para o país inteiro? Até quando, Brasil? Até quando você vai esperar? Até quando, brasileiro? Você vai viver conformado, desesperado, desempregado, esperando que alguém faça alguma coisa, quando a solução está nas suas mãos? Clame por intervenção.